Meus pais bancaram a mansão do meu irmão, depois me pediram para pagar o aluguel deles. Sempre achei que minha família era normal, sabe como é, aquelas brigas bobas de domingo, churrascos com muito pagode e cerveja gelada, meu pai reclamando da conta de luz. Morava num apartamento de 2 quartos em Copacabana com minha namorada, trabalhava como analista de sistemas numa empresa pequena, ganhava razoável, nada demais. Meu irmão mais novo sempre foi o queridinho, aquele que fazia faculdade de direito numa particular cara, enquanto eu me formei numa federal após muito perrengue. A primeira vez que senti algo estranho foi quando meus pais começaram a falar constantemente sobre o sucesso do meu irmão. Ele tinha acabado de se formar e já estava trabalhando num escritório de advocacia grande, ganhando bem mais que eu. Toda conversa no WhatsApp da família girava em torno das conquistas dele, das fotos no Instagram mostrando os restaurantes caros que frequentava, dos carros importados que dirigia. Minha mãe sempre mandava aquelas mensagens no grupo da família elogiando cada passo dele. Eu curtia educadamente, mas por dentro começava a me sentir meio deixado de lado. Afinal, eu também tinha minha vida, pagava minhas contas, ajudava quando podia, mas parecia que nada do que eu fazia era suficiente para receber o mesmo reconhecimento. O negócio começou a ficar sério quando meu irmão anunciou que ia comprar uma casa. Não qualquer casa, mas um sobrado enorme numa área nobre da Barra da Tijuca, com piscina, churrasqueira, 3 suítes, tudo do bom e do melhor. Eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo com um frio na barriga. Como ele conseguia pagar aquilo tudo com o salário de um advogado júnior? Meus pais ficaram eufóricos com a notícia. Meu pai, que sempre foi mais reservado com dinheiro, de repente estava falando em ajudar com a entrada, em dar uma força para o filho mais novo realizar o sonho da casa própria. Achei estranho, mas pensei que talvez ele tivesse juntado uma grana extra que eu não sabia. A situação esquentou quando descobri que meus pais tinham vendido o apartamento onde moravam há 20 anos. Eles disseram que queriam uma mudança, que iam alugar um lugar menor e mais prático. Na época achei que fazia sentido, afinal eles estavam ficando mais velhos e não precisavam de tanto espaço. Mas alguma coisa no tom da conversa me deixou desconfiado. Algumas semanas depois, meu irmão me ligou todo animado contando que tinha fechado a compra da casa nova. Ele falou que tinha conseguido um financiamento excelente, que a entrada foi menor do que esperava, que tudo tinha dado certo. Eu parabenizei, mas continuava com aquela sensação de que havia algo por trás daquilo tudo. A verdade veio à tona de uma forma que eu jamais esperava. Minha tia, irmã da minha mãe, me chamou para tomar um café numa padaria perto do trabalho. Ela estava visivelmente incomodada com alguma coisa e demorou para falar. Quando finalmente abriu a boca, disse que precisava me contar algo importante sobre a situação dos meus pais. Descobri que meus pais não apenas venderam o apartamento deles, mas usaram quase todo o dinheiro da venda para dar de entrada na casa do meu irmão. Não foi só uma ajuda, foi praticamente o valor total que eles tinham conseguido com a venda. Eles tinham ficado sem nada e agora estavam pagando aluguel num apartamento bem menor e mais simples. Minha tia me contou que minha mãe havia desabafado com ela, dizendo que estava preocupada com a situação financeira, mas que não podia falar nada para o meu irmão porque ele ficaria chateado. Eles tinham se comprometido a bancar a entrada da casa dele e agora estavam enfrentando dificuldades para pagar o próprio aluguel. Fiquei completamente chocado. Não conseguia entender como meus pais tinham tomado uma decisão tão drástica sem conversar comigo. Afinal, eu era o filho mais velho, tinha experiência com finanças, poderia ter dado uma opinião ou pelo menos alertado sobre os riscos. Mas aparentemente, eles preferiram resolver tudo em segredo. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na situação, tentando processar o que tinha descoberto. Meus pais, que sempre foram pessoas prudentes com dinheiro, tinham se desfazido de tudo que tinham para realizar o sonho do filho mais novo. E agora estavam numa situação complicada, pagando aluguel numa idade em que deveriam estar tranquilos na casa própria. Resolvi ligar para o meu irmão no dia seguinte. Queria entender melhor como ele via aquela situação, se ele tinha noção do sacrifício que nossos pais fizeram por ele. A conversa foi tensa desde o início. Ele ficou irritado quando questionei sobre o dinheiro da entrada. Disse que isso não era da minha conta e que nossos pais tinham ajudado porque queriam. Ele argumentou que sempre foi um bom filho, que sempre deu orgulho para a família, que merecia aquela ajuda. Disse também que eu estava com inveja do sucesso dele, que sempre fui o irmão problemático que não conseguia se destacar.
Aquilo me deixou profundamente magoado, mas também me fez perceber que ele não tinha a menor noção da realidade da situação. Tentei explicar que não era questão de inveja, mas de responsabilidade familiar. Nossos pais tinham abdicado da segurança financeira deles para bancar o sonho dele e agora estavam numa situação precária. Ele simplesmente não quis ouvir, disse que eu estava exagerando e que nossos pais estavam bem. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente o comportamento dos meus pais. Percebi que eles estavam mais preocupados que o normal, que evitavam falar sobre dinheiro, que recusavam convites para sair alegando que estavam sem tempo. Minha mãe, que sempre foi vaidosa e gostava de se arrumar, estava visivelmente mais simples, usando roupas mais antigas. O pior de tudo foi quando descobri que eles estavam economizando na comida. Minha mãe, que sempre foi uma excelente cozinheira e gostava de fazer pratos elaborados, estava fazendo refeições mais simples, comprando produtos mais baratos no supermercado. Isso me partiu o coração porque percebi que eles estavam se privando de coisas básicas para conseguir pagar as contas. Decidi que precisava agir. Comecei a ajudar meus pais financeiramente, transferindo um valor mensalmente para eles, sempre inventando desculpas para não parecer que era por pena. Dizia que tinha ganhado um bônus no trabalho, que tinha vendido uns equipamentos antigos, qualquer coisa para eles aceitarem a ajuda sem se sentirem humilhados. Minha namorada ficou chateada com a situação. Ela não conseguia entender como meus pais tinham tomado uma decisão tão irresponsável e como meu irmão podia aceitar aquilo tranquilamente. Ela achava que eu deveria confrontar a família toda e colocar os pingos nos is, mas eu não queria criar um conflito maior. A situação se tornou ainda mais complicada quando meu irmão começou a postar nas redes sociais fotos da casa nova, das festas que fazia, dos móveis caros que tinha comprado. Ele parecia estar vivendo uma vida de luxo, enquanto nossos pais estavam se apertando para conseguir pagar as contas básicas. Aquilo me deixava cada vez mais irritado. Mas o que realmente me fez explodir foi quando recebi uma ligação da minha mãe numa segunda-feira de manhã. Ela estava chorando, dizendo que o proprietário do apartamento onde moravam tinha aumentado o aluguel e eles não conseguiam pagar. Ela me pediu se eu podia ajudar com a diferença, pelo menos até eles se organizarem. Naquele momento, percebi que a situação tinha saído completamente do controle. Meus pais, que deveriam estar aproveitando a aposentadoria, estavam passando por dificuldades financeiras por causa de uma decisão que beneficiou apenas meu irmão. E eu estava sendo chamado para resolver um problema que não tinha criado. Fiquei com uma raiva imensa do meu irmão. Ele estava vivendo numa mansão bancada com o dinheiro dos nossos pais, enquanto eles passavam aperto. E ainda por cima, eu estava sendo chamado para ajudar a resolver a situação. Parecia que ele tinha ficado com todos os benefícios e nenhuma responsabilidade. Resolvi que chegara a hora de ter uma conversa séria com meus pais. Marquei um almoço com eles num restaurante que frequentávamos quando eu era mais novo. Queria entender como eles tinham chegado àquela decisão e o que pretendiam fazer para resolver a situação atual. Meu pai começou a conversa tentando minimizar a situação, dizendo que era apenas um momento difícil e que logo tudo se resolveria. Minha mãe ficou mais quieta, mas percebi que ela estava constrangida com a situação. Insisti para que eles me contassem exatamente o que havia acontecido e como estavam lidando com as consequências. Finalmente, minha mãe desabafou. Ela me contou que meu irmão havia pressionado muito para que eles o ajudassem com a casa. Ele disse que era a chance da vida dele, que não podia perder aquela oportunidade, que depois ele os ajudaria de volta. Prometeu que pagaria uma parte do valor emprestado assim que se estabelecesse no novo emprego. Ela admitiu que eles sabiam que estavam correndo um risco, mas que não conseguiam negar aquele pedido para o filho mais novo. Eles achavam que eu estava mais estabelecido na vida, que tinha minha namorada, meu trabalho, que não precisava deles da mesma forma. Aquilo me machucou profundamente, mas consegui entender a lógica torta deles. Perguntei se meu irmão havia cumprido a promessa de ajudar com o dinheiro depois. Meu pai ficou desconfortável e disse que ele tinha outras prioridades no momento, que estava mobilando a casa nova e se estabelecendo, que logo poderia contribuir. Era óbvio que ele não tinha nenhuma intenção de devolver o dinheiro. Saí daquele almoço com os sentimentos mais confusos da minha vida. Por um lado, estava furioso com meu irmão por ter aproveitado da boa vontade dos nossos pais. Por outro, estava decepcionado com meus pais por terem tomado uma decisão tão precipitada sem pensar nas consequências.
E ainda por cima, me sentia culpado por não ter percebido a situação antes. Naquela noite, tive uma longa conversa com minha namorada sobre o que fazer. Ela me disse que eu precisava parar de carregar o peso da família nas costas, que cada um deveria assumir suas responsabilidades. Ela sugeriu que eu confrontasse meu irmão diretamente e exigisse que ele começasse a ajudar nossos pais financeiramente. Mas eu sabia que não seria tão simples assim. Meu irmão tinha deixado bem claro que não se sentia responsável pela situação atual dos nossos pais. Ele encarava aquilo como um presente, não como um empréstimo. E conhecendo a personalidade dele, sabia que qualquer confronto só resultaria em mais conflito e divisão na família. Enquanto isso, continuei ajudando meus pais mensalmente, mas a situação estava ficando pesada para o meu orçamento também. Eu tinha minhas próprias contas, meus próprios planos, e estar bancando parte das despesas deles estava comprometendo minha capacidade de poupança e investimento. A gota d'água veio quando descobri que meu irmão havia comprado um carro novo. Não apenas novo, mas um SUV importado caríssimo, do tipo que eu nem sonhava em ter. Ele postou fotos no Instagram mostrando o carro, falando sobre como estava feliz com a nova aquisição, como merecia aquele prêmio pelo trabalho duro. Fiquei possesso. Enquanto nossos pais estavam se apertando para pagar aluguel, enquanto eu estava desembolsando dinheiro para ajudá-los, meu irmão estava comprando carros de luxo. Aquilo foi demais para mim. Não conseguia mais ficar quieto diante de tanta injustiça. Decidi que era hora de agir. Liguei para meu irmão e disse que precisávamos conversar pessoalmente. Ele tentou enrolar, disse que estava ocupado com o trabalho, mas insisti. Marquei para nos encontrarmos no apartamento dele no sábado à tarde. Queria ter essa conversa no ambiente que nossos pais tinham ajudado a pagar. Quando cheguei na casa dele, fiquei impressionado com o tamanho e o luxo do lugar. Era realmente uma mansão, com acabamentos caros, móveis importados, uma piscina enorme no quintal. Tudo aquilo tinha sido possível graças ao sacrifício dos nossos pais, mas meu irmão parecia ter esquecido completamente desse detalhe. Ele me recebeu com um sorriso falso, ofereceu uma cerveja, tentou puxar assunto sobre trabalho e outras amenidades. Mas eu fui direto ao ponto. Disse que sabia exatamente como ele havia conseguido comprar aquela casa e que achava inadmissível a forma como estava tratando a situação dos nossos pais. Meu irmão ficou na defensiva imediatamente. Disse que nossos pais tinham ajudado porque queriam, que ninguém os havia obrigado a nada, que ele não podia ser responsabilizado pelas decisões financeiras deles. Argumentou que sempre foi um bom filho, que sempre deu orgulho para a família, que merecia aquela ajuda. Tentei explicar que não era questão de merecer ou não, mas de responsabilidade familiar. Nossos pais tinham abdicado da segurança financeira deles para realizar o sonho dele e agora estavam numa situação precária. O mínimo que ele podia fazer era ajudar financeiramente, pelo menos até eles se estabilizarem. Ele riu da minha cara e disse que eu estava sendo dramático, que nossos pais estavam exagerando a situação para conseguir mais dinheiro. Disse também que se eu estava tão preocupado assim, podia continuar ajudando eles, que ele não via problema nenhum nisso. Aquilo me deixou completamente indignado. Foi aí que explodi. Disse tudo que estava engasgado há meses, falei sobre a irresponsabilidade dele, sobre como ele tinha se aproveitado da boa vontade dos nossos pais, sobre como era injusto eu ter que arcar com as consequências das decisões dele. Falei também sobre o carro novo, sobre como ele podia gastar dinheiro com luxo enquanto nossos pais passavam aperto. Meu irmão ficou furioso com a minha colocação. Disse que eu sempre fui invejoso, que nunca aceitei o sucesso dele, que estava usando a situação dos nossos pais para atacá-lo. Disse também que se eu não estava satisfeito com a situação, poderia parar de ajudar nossos pais, que ninguém estava me obrigando a nada. A discussão escalou rapidamente. Começamos a gritar um com o outro, a trazer à tona antigas mágoas e ressentimentos. Ele me acusou de sempre ter sido o filho problemático, de nunca ter dado orgulho para a família, de estar com inveja porque ele tinha conseguido mais sucesso na vida. Eu rebati dizendo que sucesso não se mede apenas por dinheiro, que caráter e responsabilidade também importam. A conversa terminou com ele me expulsando da casa dele. Disse que eu não era bem-vindo ali, que se eu não aprovava as decisões da família, podia me afastar. Aquilo me doeu profundamente, mas também me fez perceber que meu irmão não tinha nenhuma intenção de mudar sua postura. Voltei para casa completamente abalado. Minha namorada percebeu que alguma coisa tinha acontecido e me fez contar tudo.
Ela ficou indignada com a atitude do meu irmão, mas também disse que eu precisava parar de carregar aquele peso sozinho. Sugeriu que eu conversasse com outros parentes, que expusesse a situação para a família toda. Nos dias seguintes, fiquei pensando sobre o que fazer. Não queria criar um escândalo na família, mas também não conseguia mais ficar quieto diante daquela situação. Meus pais continuavam passando dificuldades, eu continuava ajudando financeiramente, e meu irmão continuava vivendo sua vida de luxo como se nada tivesse acontecido. Foi quando recebi uma ligação inesperada da minha prima, filha da minha tia. Ela disse que tinha ficado sabendo da situação pelos comentários da mãe dela e queria saber se era verdade. Contei toda a história para ela desde o início e ela ficou chocada. Disse que não fazia ideia de que meus pais estavam passando por dificuldades financeiras. Minha prima sugeriu que organizássemos uma reunião de família para discutir a situação. Ela achava que outros parentes poderiam ajudar, que não era justo eu carregar todo o peso sozinho. Também disse que meu irmão precisava ser confrontado publicamente, que talvez a pressão da família toda o fizesse mudar de postura. A princípio, hesitei. Não queria expor meus pais a uma situação constrangedora, nem criar um conflito maior na família. Mas minha prima insistiu, disse que a família toda deveria saber o que estava acontecendo, que meus pais não deveriam passar por aquilo sozinhos. Decidimos organizar um almoço de família no domingo seguinte. Minha prima se encarregou de avisar os parentes mais próximos, sem dar muitos detalhes sobre o motivo da reunião. Eu fiquei responsável por convencer meus pais a participar, o que não foi fácil. Eles estavam relutantes, com medo de serem julgados pelos parentes. Meu irmão também tentou escapar do almoço, alegando que tinha outros compromissos. Mas minha prima foi firme com ele, disse que era uma reunião importante e que todos deveriam estar presentes. Ele acabou aceitando, mas deixou claro que não estava feliz com a situação. O almoço foi tenso desde o início. Meus pais estavam visivelmente desconfortáveis, meu irmão estava carrancudo e eu estava nervoso com o que ia acontecer. Minha prima assumiu a liderança da conversa e explicou para todos por que tínhamos nos reunido. Quando a verdade veio à tona, a reação da família foi de completa surpresa. Meus tios não faziam ideia de que meus pais tinham vendido o apartamento deles para ajudar meu irmão. Eles achavam que ele havia conseguido comprar a casa com recursos próprios. A descoberta causou um grande impacto em todos. Minha avó, que sempre foi a matriarca da família, ficou visivelmente abalada. Ela olhou para meu irmão com desaprovação e disse que não conseguia entender como ele podia aceitar um sacrifício tão grande dos pais sem se sentir obrigado a retribuir. Aquilo constrangeu muito meu irmão, que sempre teve um carinho especial pela avó. Meus tios se ofereceram para ajudar financeiramente, mas eu expliquei que não era questão de dinheiro, mas de responsabilidade. Meu irmão precisava assumir sua parte na ajuda aos nossos pais, especialmente considerando que ele tinha sido o maior beneficiário da situação. Não era justo que outros parentes tivessem que pagar por uma decisão que ele havia influenciado. Meu irmão tentou se defender, repetindo os mesmos argumentos que já tinha usado comigo. Disse que nossos pais tinham ajudado porque queriam, que ninguém os havia obrigado, que ele não podia ser responsabilizado pelas decisões financeiras deles. Mas desta vez ele estava enfrentando a família toda, não apenas eu. Minha avó foi a mais dura com ele. Disse que ele havia se aproveitado da boa vontade dos pais, que tinha agido de forma egoísta e irresponsável. Lembrou que família é sobre cuidar uns dos outros, não apenas receber ajuda quando convém. Aquilo deixou meu irmão completamente sem argumentos. A pressão da família toda foi finalmente efetiva. Meu irmão, vendo que não tinha mais como escapar da responsabilidade, concordou em ajudar nossos pais financeiramente. Prometeu que começaria a contribuir mensalmente para as despesas deles, pelo menos até eles se estabilizarem. Também disse que tentaria encontrar uma forma de devolver parte do dinheiro que havia sido usado na entrada da casa. Meus pais ficaram emocionados com a decisão. Eles não queriam ser um peso para ninguém, mas também não conseguiam mais lidar sozinhos com as dificuldades financeiras. Saber que teriam o apoio dos filhos e da família toda trouxe um alívio enorme para eles. Nos meses seguintes, meu irmão realmente cumpriu a promessa. Ele começou a ajudar mensalmente com as despesas dos nossos pais, dividindo comigo a responsabilidade. Também vendeu o carro importado que havia comprado e usou o dinheiro para quitar algumas dívidas dos nossos pais. Aquilo me surpreendeu, pois não esperava que ele fosse tão longe.
A situação da família se estabilizou gradualmente. Meus pais conseguiram se mudar para um apartamento melhor, mais adequado às necessidades deles. Não voltaram a ter casa própria, mas pelo menos estavam vivendo com dignidade e sem passar aperto. O relacionamento entre todos nós também melhorou, embora ainda existissem algumas feridas que precisavam cicatrizar. Meu irmão nunca admitiu abertamente que havia errado, mas suas ações mostraram que ele havia entendido a mensagem. Ele se tornou mais presente na vida dos nossos pais, visitava mais, ajudava com pequenas coisas além do dinheiro. Ainda vivia na mansão, mas agora com a consciência de que aquilo havia custado caro para a família toda. Eu aprendi muito com essa experiência. Percebi que às vezes é necessário confrontar situações injustas, mesmo quando isso causa conflito na família. Também entendi que responsabilidade familiar não é algo que se pode ignorar quando convém. Todos nós temos o dever de cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Minha namorada ficou orgulhosa da forma como eu havia lidado com a situação. Ela disse que eu havia mostrado caráter e coragem ao enfrentar meu irmão e mobilizar a família toda. Aquilo fortaleceu nosso relacionamento e me fez perceber que eu tinha uma pessoa que realmente me apoiava nos momentos difíceis. A família toda saiu fortalecida da experiência. Meus tios e primos se tornaram mais próximos, criamos um grupo no WhatsApp onde todos se ajudam mutuamente. Minha avó, que sempre foi o centro da família, ficou satisfeita ao ver que todos estavam cuidando uns dos outros. Ela sempre dizia que família é o que mais importa na vida. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que a situação se normalizou. Meus pais estão bem, vivendo com dignidade e tranquilidade. Meu irmão continua ajudando financeiramente e se tornou mais responsável com as questões familiares. Eu aprendi a estabelecer limites e a não carregar pesos que não são meus. Às vezes, ainda penso no quanto aquela situação poderia ter sido diferente se meu irmão tivesse agido com mais responsabilidade desde o início. Mas também sei que as experiências difíceis nos fazem crescer como pessoas e fortalecem os laços familiares. O importante é que todos nós aprendemos algo valioso com essa história. A lição que fica é que família é sobre reciprocidade, sobre cuidar uns dos outros em todas as situações. Não existe isso de receber ajuda quando precisa e ignorar quando os outros precisam. Todos nós temos responsabilidades uns com os outros, independentemente do sucesso individual que alcançamos na vida. Meu relacionamento com meu irmão nunca mais foi o mesmo de antes, mas encontramos um equilíbrio. Ele entendeu que havia errado e eu aprendi a não guardar rancor. Hoje conseguimos conviver bem, especialmente porque sabemos que nossos pais estão bem cuidados e que a família está unida.